Nesta lição, eu vou sugerir uma terceira opção de roteiro de quadrinhos que você provavelmente não vai ver nos livros sobre o assunto e que eu chamo de roteiro gráfico. Talvez você já faça quadrinhos, mas sempre ficou mais no desenho, mas sempre teve um monte de ideias, de histórias e agora quer começar a escrever seus próprios roteiros. Já vi alguns desses casos e sei que isso pode ser bastante desafiador no começo, mesmo que a pessoa já esteja bastante acostumada com a narrativa de quadrinhos na parte da ilustração. Isso acontece porque quem nunca desenhou quadrinhos, mas tem interesse por escrever quadrinhos, é mais provável que já tenha interesse antigo pela escrita, ou talvez já tenha até escrito textos em outra mídia, e está mais familiarizado com a linguagem dos formatos de roteiro mais comuns que utilizam a escrita. Mas eu já vi desenhistas tentarem escrever suas HQs e terem bastante dificuldades, não porque não sabem fazer quadrinhos, pelo contrário, esses desenhistas eram todos profissionais na área. O que acontece é que eles eram excelentes na ilustração e na visão gráfica dos quadrinhos, mas apanhavam para transmitir as ideias visuais deles em um texto para escrever em roteiro. De uma certa maneira, é um problema inverso de quem nunca desenhou, que normalmente tem mais dificuldade de pensar de forma visual e estática, como nos quadrinhos. O desenhista não tem esse problema, né? Mas ele pode ter problema em traduzir o visual em texto, ou melhor, de começar com o texto e depois partir para a criação visual. Os livros sobre produção narrativa e sobre roteiro de quadrinhos citam sempre os dois formatos que eu comentei nas lições anteriores, o argumento prévio ou o roteiro completo. Mas há uma terceira opção que eu acho que você não vai ver nos livros, mas que sei que alguns desenhistas já utilizaram. Eu chamo esse formato de roteiro gráfico. O princípio do roteiro gráfico é bem simples. Ao invés de descrever em texto o que acontece, o roteirista simplesmente desenha o que acontece. Na prática, seria como já fazer os layouts e o roteiro ao mesmo tempo. Mas ao invés de já sair desenhando, que poderia acabar fazendo você ter retrabalho lá na frente, você vai produzir páginas de rascunho, digamos assim, já com a composição que você imagina, definindo o número de quadros, organizando o conteúdo e posicionando onde vai ficar os textos. Para quem desenha e acha que patina demais na hora de escrever o roteiro, pode ser uma boa opção. A única recomendação que eu faço é que você evite fazer os desenhos detalhados demais nessa fase, né? Pensa nessa etapa como você criando o roteiro mesmo, né? Apenas de uma maneira diferente. E depois do roteiro todo pronto, aí você pode começar a desenhar a história propriamente dita, né? Com detalhes na versão final. Se você tem interesse em trabalhar de forma mais visual no seu roteiro, mas por qualquer motivo que seja não quer desenhar, ainda há a possibilidade de fazer roteiro gráfico usando imagens variadas, como fotos ou desenhos que você encontrar na internet e que sirvam para ilustrar os seus quadros, ou mesmo fazendo fotos das cenas que você quer trabalhar. É uma opção que eu, sinceramente, não sei se é muito viável pelo tempo que talvez demore, mas se você quiser testar, pode ser. Não fiz isso para roteiro, mas numa HQ que eu estou desenvolvendo, eu fiz bastante de tirar as fotos de mim mesmo em diversas posições. Uma porque eu sou um dos personagens da história, então fica mais fácil, mas também ajuda bastante a pensar na questão de iluminação e outras coisas. E quem já está pensando na parte gráfica, na parte visual, pode ser uma boa ideia ter também essas referências. E além disso, eu já fiz algo parecido com roteiro gráfico na época que eu tinha Instagram e fiz alguns reels como motion comic. Para produzir rápido, eu tinha uma ideia bem básica da estrutura da história e depois ia tirando fotos que me ajudavam a afinar a versão final. Essas mesmas fotos eu usava como base para o reels, que daí ao invés de desenhar cada quadro, o que daria mais trabalho, eu só manipulava as imagens. O que no fim acabou dando bastante trabalho também. Então não fez muita diferença, mas tudo bem. Como essa é uma opção mais informal, digamos assim, de produzir roteiros, não existem muitos exemplos ou convenções sobre como fazer. Se decidir testar essa opção, verifique a maneira que fica mais confortável para você e principalmente a maneira que funciona. Porque no fim o que importa, como eu sempre falo, é o resultado final da sua história. Como você chegou lá, não importa. Que tal você, como exercício, pegar aquela história que você fez usando argumento prévio e usando o roteiro completo e tentar agora fazer como roteiro gráfico? Não se preocupe se você não sabe desenhar. É só para fazer um exercício mesmo e testar
as diferentes possibilidades. E não precisa nem ser desenhado se você achar que dá para trabalhar tirando fotos ou pegando imagens da internet. Como essas imagens não vão ser usadas de forma comercial, você só está usando como referência para o seu roteiro, pode ser qualquer imagem da internet que não vai ter problema com direitos autorais. Na última lição dessa aula, eu vou passar para você alguns recursos que eu utilizo para organizar minhas histórias e produzir meus roteiros de HQs. Te vejo lá.